E aí, tudo bem? Boa noite. Começando mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Bem, hoje, mesmo se encontrando ainda em recuperação de uma cirurgia, está de volta o nosso querido Marcelo Campos. Tudo bem, Marcelo? Como é que está? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que acompanha por aqui o nosso Papo da Madrugada. A recuperação é lenta, né? Mas pelo menos eu já consigo sentar por algum tempo e eu já estava sentindo falta aí desse nosso Papo da Madrugada, Ronaldo. É, é muito bom, né? E a gente começa o programa de hoje com uma notícia triste, né? Infelizmente, a morte do grande Jô Soares, que deixou o país inteiro de luto. E aí, Marcelo? O Jô Soares foi um artista marcante, né? Ele fez de tudo um pouco. Ele foi escritor, ator de televisão, de cinema, artista plástico, humorista, entrevistador e uma pessoa com uma cultura assim geral invejável, né? Teve uma educação primorosa. Mas, sem a menor dúvida, o humor foi a sua marca registrada, né? O Jô Soares faleceu na madrugada de ontem, dia 5 de agosto, novo, né, aos 84 anos de idade. A causa da morte ela não foi divulgada pela família, que preferiu se despedir dele em local reservado, sem fãs e sem a presença de jornalistas. Agora, pouca gente sabia, né, que o nome dele era José Eugênio Soares. O Jô nasceu em 1º de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, e trabalhou praticamente em todas as televisões da cidade, né? Tanto aqui do Rio quanto em São Paulo, né? Foi na TV Continental, na TV Rio, na TV Tupi, na TV Excelsior, na TV Record, no SBT e na Rede Globo, né? E foi quando ele saiu da Globo e foi para o SBT que ele iniciou aquela sua série que ficou famosa de talk shows, né? Com o programa Jô Soares 11h30, lembra? Lembro. E nesse programa, Marcelo, o Jô fez mais de 6.000 entrevistas, né? E o Jô Soares 11h30 rendeu, claro, muita audiência para o SBT naquela época, né? Onde ele ficou durante 14 anos. No ano 2000, o Jô Soares retornou à Globo e deu continuidade ao seu programa de entrevistas, que passou a se chamar Programa do Jô. E o Jô Soares teve a sua fase de jornalista também, né, que muita gente nem lembra. Pra você ter uma ideia, nos anos 90, ele escrevia assim com regularidade nos jornais O Globo e Folha de São Paulo, e também para a saudosa revista Manchete, né? Eu pesquisei aqui e vi que entre 89 e 1996, ele também assinava uma coluna na revista Veja. E, além disso tudo, escreveu 5 livros, sendo 4 deles romances, né? Agora tem uma coisa curiosa, rapaz. Eu conheci o Jô Soares no final da década de 70, quando eu comecei a trabalhar no Sistema Globo de Rádio, né? Eu até levei um susto quando eu entrei na recepção da Rua do Russell, lá na Glória, aqui no Rio de Janeiro, e me deparei com quem? Com o Jô Soares sentado na cadeira do recepcionista, rapaz. Estava brincando com todo mundo que chegava na emissora. Na época, o Jô Soares gravava umas chamadas dos seus programas de TV lá nos estúdios da Rádio Globo, com José Cláudio Barbedo, Formiga, né? E eu era operador de áudio da antiga Rádio Mundial e também da Rádio Eldorado, ficavam todas no mesmo prédio, onde você também trabalhou, né, Ronaldo? Eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio, era do Jornal do Brasil e da Rádio Jornal do Brasil. Fui para o Sistema Globo de Rádio, passei um bom tempo lá na Mundial, na Eldorado e na Rádio Globo, né? Bons tempos, né? A gente deve ter se cruzado por lá, mas eu não te conhecia ainda, né? Quer dizer, a gente se conheceu muitos anos depois. Mas o Jô realmente vai deixar saudades, né? Ele é do tempo em que o politicamente correto não correspondia a uma amarra aos humoristas, né? Hoje em dia está tudo muito chato, né? Até o humor que anda perdendo a graça por causa de exageros com relação a determinados assuntos que são retratados pelos humoristas, né? Hoje não existe a menor diferença entre o humor inteligente, sagaz, e uma ofensa pura e simples a determinado indivíduo ou a uma minoria ativista, né? A gente, felizmente, Ronaldo, é de uma época
em que só o humor conseguia expressar aí alguma situação que não poderia ser dita de uma outra forma, né? E o Jô Soares era um craque nesse particular, tanto ele quanto o Chico Anísio, né, que é outro saudoso humorista. Realmente, desde ontem, o Brasil está de luto, né? Verdade. Para você ver, Marcelo, como essas coisas relacionadas ao politicamente correto são ditas por determinados grupos e pessoas fabricadas, né, por gente que tem interesses bastante suspeitos, até obscuros, né? Você lembra da Greta? A É. Greta surgiu como a salvadora do universo, né? A Mulher Maravilha, a Garota Maravilha, né? Mas a gente vê que ela se omite em diversas questões que não são de interesse de seus gurus, mas que têm muita relevância para as futuras gerações. Um exemplo clássico foi esse post que eu vi essa semana em várias redes sociais. Olha só. Minha geração vai decidir o futuro. Aí, ó, sua geração não consegue nem decidir se são meninos ou meninas, né? Essa afirmação atribuída aí ao ator Telly Savalas, né, que morreu em janeiro de 94 e que deu alma àquele grande detetive Kojak, né? Se essa frase aí atribuída a ele fosse dita hoje por ele, seria lacrado por essa esquerda hipócrita e talvez ficasse até sem emprego, né? Esse é o mundo da lacração que a gente está vivendo hoje, né? Pô, Marcelo, e a situação da Argentina, hein? Caramba, parece que ela está caminhando para a venezualização a passos largos, né? Você quer que eu filme, Zé? Vai. (28 de julho 2022). Bem-vindo à Argentina. Nós estamos saindo daqui agora. Porto Iguaçu. Estávamos tomando um vinho, uma cerveja, Patagônia. E agora deparamos com isso aqui. Fila para abastecer. Olha só isso, gente. Não tem gasolina. Não tem diesel. Não tem nada. Isso aqui é Argentina. Olha a fila para abastecer. 15 litros por pessoas. Olha isso. Bem-vindo ao comunismo. Bem-vindo à Argentina. É isso aqui. Não poderia ser diferente, né, Ronaldo? Quando o presidente Alberto Fernandes começou a divulgar o que faria com a economia do país, né? Esse resultado que a gente está vendo hoje já era esperado. Só os esquerdistas e os peronistas parece que não sabiam, né? Você vê que controle de preços nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. A gente já viu esse filme aqui no Brasil e a gente pagou um preço muito caro por isso. Lá na Argentina, os próprios eleitores do presidente Alberto Fernandes, demonstraram a sua insatisfação com o governo dele nas eleições legislativas, que aconteceram foi em novembro do ano passado. Você vê que a frente que une os esquerdistas e os peronistas levou a surra da coalizão liberal de direita, a qual pertence o ex-presidente Maurício Macri, né? Que o pessoal lá na Argentina deve estar sentindo saudades. Mas para você ter uma ideia, essa foi a primeira vez desde 1983 que os peronistas perderam o controle do Senado argentino. E isso aconteceu quando eles assumiram, né? Foi no ano de 83, quando aconteceu a redemocratização do país. A gente está vendo aí claramente uma disputa entre o Alberto Fernandes e a sua vice, a Cristina Kirchner. E nessa disputa, com certeza, quem está perdendo é a população da Argentina. O que está acontecendo lá é uma erosão do governo de Alberto Fernandes, que está expondo aí as fraturas internas do peronismo. E
Coitados dos argentinos, viu? Coitados dos nossos irmãos, né? Pois Mas é. a Argentina adotou muitas medidas econômicas que não tiveram efeito, né? E como você diz, parece que só eles não sabiam disso. É a velha teimosia da esquerda que não consegue entender, né, determinados princípios econômicos. O governo argentino, ele aumentou o salário mínimo, os benefícios sociais. Eles também fizeram, anotei aqui, mudanças tributárias, congelamento de preços de alimentos e de remédios. Veja que no início essas medidas são até bem recebidas pela população, que se ilude, né? E não tem a menor ideia dos efeitos daninhos que elas vão causar para a própria população. Tem uma jornalista argentina chamada Cristina Papaléu, que vive na Alemanha. Ela disse que o seu país está mergulhado num ciclo vicioso em que as demandas sociais excedem os recursos do país e acabam fazendo com que os auxílios e os subsídios de curto prazo tenham preferência sobre investimentos e projetos de longo prazo que vão ampliar, no final das contas, a competitividade do país. E aí isso começa a provocar uma série de crises, e essas crises são cíclicas. Eu li um artigo que ela escreveu em novembro do ano passado, onde ela acrescentou a isso que eu acabei de falar, a pandemia de 2020 com quarentenas, com as restrições que agravaram aí a já difícil situação de muitos cidadãos. Você vê que isso não aconteceu só aqui, foi no mundo inteiro, né? Quem adotou esse esquema de quarentena e a economia a gente vê depois, está pagando um preço alto agora. Só que para ela, dessa vez, essa recessão econômica, a inflação anual, que hoje já está mais de 60%, quando ela escreveu esse artigo em novembro do ano passado, a inflação estava em torno de 40% a 50%. E você tem hoje 40% dos argentinos vivendo na pobreza e com a criminalidade desenfreada aí nos bairros mais pobres que ficam ali ao redor de Buenos Aires. Então isso está fazendo a diferença para pior lá na Argentina. Infelizmente, Marcelo, agora o Brasil tem tudo para não seguir esse caminho, né? Faltam menos de 60 dias para as eleições. As pesquisas, com algumas exceções, continuam colocando o ex-presidiário e ex-presidente Lula de 9 dedos na frente, né? Mas entre essas exceções, Ronaldo, teve aí essa semana aquela pesquisa do banco, encomendada pelo Banco Modal Mais, né? Na tal pesquisa de intenção de voto estimulada para o primeiro turno, apareceu o empate técnico aí dentro das margens de erro de aproximadamente 2,2 pontos percentuais. E o cenário continua polarizado entre o Lula e o Bolsonaro, né? Lula com 39,6% das intenções de voto e o Bolsonaro com 37,5%. O Lula até registrou um avanço na preferência em relação à pesquisa anterior, que ele tinha 38,9%, e o Bolsonaro apresentou um leve recuo com relação aos 37,6% que ele tinha em junho, ficando agora com 37,5%, uma coisa insignificante. Mas eu continuo, Ronaldo, questionando essas pesquisas, porque os resultados são tão díspares, rapaz, que a gente não sabe em quem a gente deve acreditar ou pode acreditar, né? Eu prefiro não acreditar em nenhum deles. Basta lembrar o que esses institutos disseram com relação à eleição do Bolsonaro em 2018, que ele ia perder para qualquer um dos candidatos, e a gente viu o que aconteceu. Agora, o que me espanta, Marcelo, é que tem gente que acredita no que o Lula diz, né? Depois dele ter feito o que fez com o Brasil, né? Mas essa semana eu assisti um vídeo de uma entrevista do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha tem argumentos muito interessantes com relação ao governo Bolsonaro e aos governos do PT. Vamos ver? Eu queria saber se você acha que a maneira com que a imprensa lida com o governo do Bolsonaro é justa. Justa? Eu acho o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi alguém ser tão perseguido pela mídia como o Bolsonaro é. E olha que eu fui perseguido bastante. Eu diria para você o seguinte, o Bolsonaro, ele estabeleceu uma forma de comunicação com a sociedade
que independe da intermediação dos meios de comunicação. Isso, e essa é a grande razão da repulsa da mídia. As pessoas falam, é que o Bolsonaro não está dando a verba publicitária. Isso pode ter até algum efeito, mas eu diria para você, vamos dar um exemplo clássico. Você acha que o faturamento do poder público tem influência no faturamento da TV Globo? Muito pouco. O que tem influência eles é a perda do poder. E o Bolsonaro, na hora que estabeleceu a comunicação direta, ele simplesmente tirou o poder de influência que a própria mídia tem sobre o eleitorado de uma maneira geral, sobre a população de uma maneira geral. Então, consequentemente, é pau no Bolsonaro. O Bolsonaro já foi para a campanha eleitoral, participar da entrevista no Jornal Nacional, já contestou os apresentadores no ar. Então, nenhum outro fez isso. Agora, eu diria para você o seguinte, a mídia foi a grande culpada do seu Sérgio Moro ter conseguido chegar onde chegou com essa Operação Lava Jato. O impeachment, não foi o impeachment que gerou o Bolsonaro. As pessoas estão muito enganadas com relação a isso. O impeachment foi um processo jurídico, político, que tirou um governo ruim, que a Dilma ainda conseguia ser pior do que a mediana do PT de uma maneira geral, porque a Dilma era pior do que o PT. O problema da Dilma é o seguinte, eu costumo dizer, o Bolsonaro viveu dos seus 3 anos e meio de governo, 2 de pandemia e está vivendo meio de guerra. Imagine a Dilma com 2 anos e meio de pandemia e guerra. A Dilma já era uma pandemia, imagine ela com pandemia. Olha, o Eduardo Cunha, ele tem um passado reprovável, né? Mas a gente não pode deixar de admitir que ele tem uma inteligência aí acima da média. Você vê que, segundo um amigo meu, rapaz, ele, depois do Roberto Jefferson, é o malvadão preferido, né? E eu vou te dizer uma coisa, Ronaldo, nesse Brasil que está cada vez mais cínico e hipócrita a ponto de livrar um condenado em 3 instâncias por 14 juízes da cadeia, né, onde ele deveria ter permanecido, a palavra do Eduardo Cunha merece ser ouvida. A análise é muito boa, independente de quem está falando, né? A gente tem que focar na análise, e o que ele está falando é verdade, é a pura verdade. Agora, por falar em análise e também em opinião, tem um vídeo de um conhecido conservador norte-americano, Benjamin Aaron Shapiro. Ele é advogado, comentarista político, escritor e radialista, conhecido pelo seu pensamento conservador, que está circulando nas redes sociais, olha só. E a pergunta que ele responde é porque o marxismo se recusa a desaparecer. Came from Venezuela. I think this ideology of, social justice and victimhood ultimately is Marxism. Yes. And as someone who came from Venezuela escaping communism, you can imagine the terror that I feel, when I see the state of the media and academia and given the democratic nomination, also politics. So my question to you is, why does Marxism refuse to die? Marxism refuses to die because Marxism gives people a utopia to live for. George Orwell wrote a fantastic essay. You should go back and look it up. It's the single best political essay ever written. 1940, he writes about why does Adolf Hitler's Germany rise? Why are young people signing up for Nazism when it clearly is such a flawed philosophy, deeply evil, guaranteeing pain, right? And what he says is, what we here in the West don't understand is that nice houses and decent cars and enough food to eat, all of that's nice enough, but there's still a yearning in the human soul for something more. There's a yearning in the human soul for flag flying, and there's a yearning in the human soul for the sound of guns, right? I mean, there's a yearning in the human soul to fight for something, to make your life matter. Now, as religion declines in the West, and this has been one of the major factors, people don't find their meaning anymore in the idea that I am doing something good on behalf of my fellow man. Instead, they say, I need a utopia to belong to. I need a communal cause to identify with. That's why you see people marching in the streets. That's why you wouldn't see one of these kids who's doing this before stand up and do this by himself, right? You need a bunch of people to do it together. It's important because now you're part of something larger and you're brave and you're special. Right? You wouldn't do it as an individual. As an individual, you could actually have a conversation. But you're virtuous by membership in this clique. So the reason communism will rise again and is rising again and Marxism is rising again is because it says we're more moral, we will provide a utopia, and you can be part of building that utopia no matter how miserable you are. It doesn't matter if we dragged your parents off and killed them in the gulags. All that matters is that you were part of something great, that you were part of something wonderful, right? And that's not
what America is. America says it's your job to be a wonderful person. It's your job to take care of your family. You want to make America great again, okay? The way to do that is by making yourself and your family great again. The way to do that is by being a decent person, independent of trying to grab the levers of government and use them to shape humanity. That's what the founders thought making America great in the first place was all about. But we have to make that moral argument. We can never stop making that moral argument. And the more we make the argument that our policies just make you richer, people don't care. People don't care, especially in a rich country. In a poor country, people care. Right? In a rich country, it's all fun and games because we can talk until the cows come home about about social justice, so long as we get to go home and sleep at night in our nice warm bed sponsored by the state at a top university. But it's a lot harder to talk about social justice when you're eating dogs because you have nothing else to eat, as they are in Venezuela, because all the shelves are empty. Thanks so much. Está explicado, né, por que o marxismo se recusa a desaparecer. Mas o que é impressionante, rapaz, nisso tudo, é o alinhamento de professores em geral, sobretudo aqui no Brasil, com a esquerda e o PT, né? Você tem alguma ideia por que isso acontece aqui no Brasil, Ronaldo? Eu não, Marcelo. Agora, o professor Luiz Felipe Pondé explica muito bem essa questão, hein? Muita gente se pergunta por que os professores universitários, não só das universidades públicas, na sua esmagadora maioria, apoia o PT e a esquerda. E eu dou duas respostas. A primeira, um pouco mais profunda, é a seguinte: porque a esquerda é uma seita, é uma forma de religião, é uma forma de obsessão. E essas pessoas que são uma espécie de herdeiras de um messianismo sem Deus, em que Deus é a história e eles são os apóstolos do bem, da história perfeita, eles, ao aderirem a essa seita chamada socialismo, comunismo, como você queira, ao aderirem a essa seita, eles sentem que eles são pessoas do bem. É mais ou menos como se eles se olhassem no espelho e vissem a cara de Jesus do outro lado. Então, a primeira causa para esses professores todos, na sua maioria, aderirem à esquerda, é porque isso produz uma autopercepção orgulhosa de que eles são e estão do lado do bem, né? E como todo mundo que já estudou um pouco de história da filosofia moral, ou mesmo história da santidade na tradição católica, sabe que todo mundo que se acha do bem, na realidade, é do mal. A outra causa é um pouco mais prosaica, é porque você ser de esquerda, e no caso defender o PT e as seclas, você na realidade faz parte de um grupo, de uma networking, e nessa networking você tem amigos, você tem verba na universidade para pesquisa, você tem, é mais fácil passar em alguns concursos, seus orientandos têm mais chance de inserção no mercado, você é convidado para falar em congressos e colóquios, você tem poder nos colegiados, ou seja, enquanto a primeira razão é uma razão, digamos assim, mais psicológica, porque esses professores querem se sentir parte do bem, a segunda razão é uma razão, digamos assim, mais sociológica, porque fazendo parte dessa networking da esquerda dentro das universidades, eles têm mais poder. Portanto, a segunda razão prova que a primeira é falsa. Eles não aderem a essa utopia de que existiria um mundo perfeito e eles estão realizando esse mundo perfeito. Eles aderem a isso, inclusive, para ter um monte de alunos que os seguem, gostam de ser gurus deles. Mas a segunda causa prova que eles não são santos. Eles aderem à esquerda porque eles sabem que assim eles vão ter mais poder dentro da universidade. Portanto, essa adesão é uma forma de corrupção do caráter. Corrupção do caráter, né? Disse tudo. Disse tudo, Marcelo. Agora, vamos lembrar agora o lado cartoon do nosso amigo Hammadi, né? Eu vou ler aqui para você um trecho de uma matéria que foi publicada no site Pirralha e com o título Cartoon perde a magia de Hammadi Martins. Vamos ao texto. O apreciador do humor gráfico conhece Hammadi Martins, principalmente pela revista Mad, onde seu traço, muito influenciado por Mort Tucker, que faleceu em 2020, esteve presente nas capas da edição brasileira. No entanto, Hammadi foi um artista de múltiplos talentos. Mágico, realizava apresentações de ilusionismo, cantava, intérprete do repertório de Frank Sinatra. Por vezes, se fazia acompanhar do saxofone do também cartunista Aroeira,
e, como se não bastasse, também foi palestrante em eventos corporativos na área de motivação. Além do trabalho para o MED, para a revista MED, o artista ilustrou a graphic novel Victoria, da Amazônia, com texto de Maria Franco, que narra as aventuras da repórter Vitória Régia pela selva amazônica. O trabalho pode ser encontrado na internet pela Amazon. Nascido em 1957, o artista mantinha uma empresa de eventos e seu falecimento não foi notícia na grande imprensa, mas seus colegas manifestaram pesar e o homenagearam pelas redes sociais. Pois é, né? O Hamad era um múltiplo artista, né? Um cara sensacional, com uma bondade enorme e um coração gigante. É muito bom a gente relembrar as histórias do Hamad, um grande amigo que tem lugar cativo aqui no nosso Papo da Madrugada, né, Ronaldo? Agora, vamos falar em pesquisa de novo, né, Marcelo? Não sai da minha cabeça. A cada dia que passa, estão com menos credibilidade, né? Eu acho que não vai demorar muito, né, para a gente ver uma notícia assim, ó, Datafolha, Lula lidera pesquisa no litoral de Minas, cara. Olha, Ronaldo, De mar em Belo Horizonte. mas olha, eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Mal a NASA enviou um robô para o planeta Marte, né? E já descobriu que não existe vida inteligente por lá. Olha só, jamais encontrarão vida inteligente em Marte. O planeta é vermelho, pô. Caramba, agora, Marcelo, essa história da varíola do macaco, né, está provocando atitudes inesperadas. Olha só essa aqui, ó. Atenção, devido à varíola do macaco, estou recolhendo essas notas de 20, né, que contém macaco. Quem tiver, me avise que eu vou buscar. Essa é a moda pega, hein? Pois é, o sujeito pode ter até um pesadelo por causa dessa doença, É né? Mas verdade. conta aí para o pessoal, Marcelo, o pesadelo que o seu amigo teve. Diz aí. Rapaz, eu vou te contar de novo essa história que é incrível, né? Um amigo me relatou um pesadelo e eu me sinto na obrigação de contar, porque ele sonhou, né? Ele disse o seguinte, Ronaldo, no pesadelo ele acordou e se olhou no espelho, né? E descobriu que era vesgo. Aí começou a procurar freneticamente nos bolsos para ver a foto dele na identidade, para ver se ele era realmente daquele jeito, né? Só que ele achou um passaporte, rapaz, e descobriu que era argentino. Aí ele falou, não pode ser, meu Deus. Aí ele se sentou numa cadeira, ficou assim, inconsolável, né? Pô, isso não é possível. Só que ele estava numa cadeira de rodas, já. O que significa que, além de vesgo, argentino, ele também era deficiente físico. Aí ele disse para ele mesmo que era impossível ser vesgo, argentino e deficiente físico, né? Aí, de repente, ele ouve uma voz alta atrás dele, amor, era o namorado dele, rapaz. Caramba, ele ficou estarrecido porque descobriu que também era gay, né? Aí o namorado continuou a falar, rapaz, foi você que pegou a minha seringa? Aí ele entrou em depressão, né, Ronaldo? Quer dizer, vesgo, argentino, deficiente físico, gay, viciado e talvez soro positivo, né? Aí, desesperado, rapaz, começou a gritar, começou a chorar e tentou arrancar os cabelos, mas não conseguiu arrancar os cabelos porque ele estava completamente careca. Pô, é outro desespero, né? Aí toca o telefone, ele atende, é do irmão dele. Aí ouve do irmão, né? Mó sermão. Olha, desde que a mamãe e o papai morreram, você só faz se entupir de drogas, vagabundeando o dia todo, procura um emprego, vai arranjar um trabalho. Pô, aí ele descobre que também estava desempregado, né? Aí ele tentou explicar para o irmão que estava difícil para encontrar emprego, trabalho, sobretudo quanto se é vesgo, argentino, deficiente físico, deixa eu ver se eu lembro do resto da lista, que é gay, viciado, talvez soro positivo, careca e órfão, né? Mas completou, dizendo que não conseguia emprego porque também era gago, rapaz. Aí, transtornado, ele desligou o telefone, com a única mão que ele tinha, né? E com lágrimas nos olhos, foi até a janela olhar a paisagem, rapaz. Aí ele viu um monte de barracos, assim, no entorno dele. Foi aí que ele sentiu uma apunhalada no marca-passo que ele usava. Porque, vamos lembrar de novo, além de vesgo, argentino, deficiente físico, gay, viciado, talvez soro positivo, careca, órfão, gago, desempregado, maneta e cardíaco, ele era também favelado.
Aí depois, rapaz, de todas essas constatações, ele começou a passar mal e a sentir um calafrio. E aí ele foi para o guarda-roupa, né, para pegar um agasalho. E, para surpresa dele, abriu e encontrou a camisa do Vasco, Ronaldo. Aí entrou em surto. Porque, além de vesgo, argentino, deficiente físico, gay, viciado, talvez soro positivo, careca, órfão, gago, desempregado, maneta, cardíaco, favelado e agora rebaixado, rapaz. Nessa história aí, rapaz, o cara estava realmente desesperado nessa hora do pesadelo dele. Mas aí entra o namorado de novo na sala e diz: amor, vamos, senão nós vamos chegar atrasados na convenção do PT. Aí Ronaldo, ele desmaiou, não teve jeito, né? Comer pão com mortadela, né? Pelo amor de Deus. Que pesadelo, hein, Marcelo? Pelo amor de Deus. Bom, melhor a gente terminar o programa, né? A gente dormir cedo, né? E ver se a gente sonha com coisas boa, né? Chega de pesadelo, Marcelo. Esse aí foi bravo. Agora, o Papo da Madrugada volta, então, na próxima madrugada, né? De segunda para sábado, aqui no Segunda para sábado? De sexta? Eu tô maluco, fiquei sexta para sábado. Tá tendo pesadelo aí, Ronaldo. Entrei na vibe do nosso amigo ali. De sexta para sábado, claro, aqui no instantenews.1. Beijão para todo mundo. Abração, Marcelo. Valeu, Ronaldo. Valeu a companhia. Você também que ficou com a gente. Eu aproveito aqui para agradecer aí as inúmeras mensagens que eu recebi, desejando aí uma boa recuperação, né? Ainda vou ficar de molho em casa nas próximas 3 semanas, mas pelo menos dá para participar do Papo da Madrugada. Vou voltar a fazer o Dose Dupla com Marcelo Cardoso, os 4 elementos com todo mundo, né? Você, Cardoso, o Arlindo, e os comentários semanais que eu volto a fazer. Vou voltar a publicar aqui no canal. Desejo a todos um ótimo fim de semana e até o próximo Papo da Madrugada.